Nosso grupo apresenta o recorte da Várzea 5. Definidas principalmente pela Avenida Arthur de Sá e pela Rua 6 de Março, é composta por construções conjugadas em 3 grandes lotes, que servem também como pontos de referência. São eles, a Fábrica Brasilite, o Cemitério da Várzea e a UFPE. Mas antes de entendermos melhor essa parte, precisamos vê-la pelo todo. O bairro da Várzea está localizado aproximadamente a 11 km a oeste do Marco Zero. É uma região bastante estratégica tendo em vista a mobilidade urbana, por ser passagem obrigatória em muitos casos para deslocamentos intermunicipais e interestaduais, pela presença do TIP, e por estar entre grandes e importantes terminais como Barro, Caxangá, Camaragibe e Macaxeira. É o segundo maior bairro em território do Recife, que segundo os últimos censos, se estende por 2.255 hectares, reside em cerca de 70.473 pessoas e possui um IDH de 0,858. Contudo, em especial nossa área de intervenção, conjunta com outras redes próximas, possui um IDH de 0,740, bem abaixo da média do bairro. Mesmo distante do centro da capital, o bairro da Várzea não perde em matéria de produção cultural, educacional, importância histórica e ambiental, sendo o Instituto Ricardo Brenan, a cidade universitária, a Praça da Várzea, a Mata da Várzea e a Praça do Rosário, alguns exemplos do polo multidiverso da Várzea contemporânea. O bairro, também conhecido como Várzea do Capibaribe, localizado ao redor da Universidade Federal de Pernambuco, é muito marcado pela sua diversidade cultural e artística e pelos seus diversos patrimônios históricos preservados. Surgiu no século XVI como uma pequena povoação do Engenho Santo Antônio, um entre os 16 engenhos ativos que já houveram no bairro. Já chegou a ser capital do estado de Pernambuco e foi o bairro que houveram as maiores manifestações que expulsaram daqui os holandeses. Por volta da década de 50, houve grande movimento migratório para a área da Várzea de pessoas em busca de emprego, já que alguns centros universitários, como por exemplo o Cefis, estavam sendo construídos e necessitavam de mão de obra. Esse foi um momento de grande interação entre esses novos moradores da Várzea com a universidade, e como a maioria deles permaneceram no bairro, foi povoando cada vez mais a região. O Cemitério da Várzea é o destaque da Área 5. Fundado no século XIX em terreno doado pelo Major José Antônio de Brito Bastos, é localizado na Avenida Professor Arthur de Sá. Embora tenha passado por uma reforma em 1953 com área de afastamento, atualmente há muitas casas conjugadas junto a seus muros, o que, somado à ausência de reparos sanitários regulares, faz com que o lugar, mesmo sendo público, não seja muito visitado, embora ainda seja muito querido pelos moradores do bairro. Espaço público pode ser definido como espaço do público, que desempenha as funções de circulação e de permanência de pessoas, sendo lugares abertos e acessíveis a todos. Em relação a isso, a nossa área de recorte não tem muitos atrativos. Conseguimos destacar 3 vias: Rua Acadêmico Hélio Ramos, Avenida Professor Arthur de Sá e Rua 6 de Março. Dando enfoque a essa última, podemos destacar alguns pontos negativos. O mais grave deles é a ausência de calçada de pedestres. Isso se deu por conta da ocupação irregular e a falta de planejamento urbano, e acarretou uma dificuldade de locomoção. A iluminação pública é um ponto positivo, já que cobre quase todas as áreas, porém o mobiliário urbano ainda é deficiente, já que a área não possui placas de lixeiras ou bancos. Várias outras dificuldades foram observadas, como por exemplo a arborização deficiente e a ausência de espaços públicos de lazer, como praças e parques, o que dificulta a dinâmica de interação da população e as relações sociais dos habitantes. Além disso, há um grande número de ruas estreitas sem qualquer tipo de infraestrutura ou acessibilidade. Outro ponto que chama a atenção é a inexistência de locais adequados para o estacionamento, levando motoristas a estacionarem na calçada, que já é bastante reduzida. Isso acaba prejudicando ainda mais os pedestres. Por fim, não há nenhum espaço potencial para ser público, havendo a necessidade de deslocamento para outros locais, como o Campo do Banco. As moradias nessa região, em sua maioria, são de pequeno porte por causa dos seus moradores, a maioria deles sendo universitários da UFPE. Em formas horizontais e compactas, muitas casas são ligadas umas às outras pela falta de espaço, podendo ocasionar a falta de privacidade para cada morador. Diversas moradias nessa área possuem cores vibrantes e possuem uma leve arborização. Poucos são os edifícios que se pode encontrar nessa área, e os que estão presentes não possuem grande ocupação de espaço. Entre eles, são exercidas funções empresariais e domiciliares. Em relação aos comércios, há uma grande diversidade nessa área. Muitos deles possuem o mesmo terreno com apenas algumas paredes para dividir cada bloco. Assim como as casas, suas estruturas também são muito compactas. Por sua vez, próximo a esta área está presente a FAD, fundação criada para dar apoio aos projetos de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. A fundação possui um território bastante arborizado e com amplo espaço interno. A mesma é um edifício térreo cercado por um muro baixo e localizado em frente ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE.
A urbanização da área citada, por não ter sido planejada, resultou na construção de casas com baixa estrutura, causando diversos riscos aos moradores, tendo em vista que o espaço foi ocupado às pressas por pessoas de baixa renda. Algumas pessoas conseguiram mudar a estrutura, porém outras continuam no mesmo espaço com poucas ou nenhuma modificação. Além de tudo isso, a várzea também é conhecida por ser palco para diversas manifestações artísticas, sociais e culturais, tais como o Maracatu Real da Várzea, o Festival do Inverno da Várzea e a Feirinha de Serviços e Produtos, onde são encontrados desde artesanatos a alimentos orgânicos. Tais manifestações culturais costumam acontecer principalmente na Praça Pinto Damasio, mais conhecida por Praça da Várzea, que é o polo central para engajamento com toda a comunidade. Além dela, a Escola de Arte João Pernambuco e o movimento Salve o Casarão da Várzea também atuam, ajudando a entregar mais cultura e conhecimento para a população da Várzea. É uma pena que nem todos os lugares da Várzea tenham acesso a esses espaços. Além disso, devido à pandemia da Covid-19, muitos desses eventos cessaram e o acesso a esses espaços também. Contudo, a efervescência cultural da Várzea continuou a manifestar-se através dos blogs, páginas de Instagram e das emissoras de rádio. Apesar da área de nosso recorte ser um desses lugares sem contato direto com os polos culturais, a comunidade ali presente continuou em contato com a arte por meio da tradição oral em forma de lendas urbanas, tendo o cemitério próximo de suas casas como inspiração, como é o caso da lenda Os Fantasmas da Latação, presente no livro Lendas e Aparições do Bairro da Várzea, produzido por artistas locais.